Graça e paz, povo de Deus. Estamos juntos aqui hoje para poder fazer exposição da palavra do Senhor no tocante se nós vamos julgar os anjos. Como é que é esse negócio? Da onde que veio isso? Isso é uma pergunta que surgiu. Eu quero tentar ser esclarecedor dentro desse pequeno vídeo. E dentro disso também trazer, hermeneuticamente, o ensinamento desse texto, mas também falar sobre a questão de julgar. Tem gente que pega Mateus capítulo 7 e diz assim, não julgue para não ser julgado. E qual é a interpretação desse texto? Jesus está falando, ele está dando uma aula, ele está falando, olha, se você não quer ser medido, você não mede. Porque não adianta você tentar tirar um cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave. Não adianta você querer falar da vida dos outros se você também está no erro. Então você não julga para não ser julgado. Não tem nada a ver ao tocante de condenação. Porque se você vê teu irmão no erro, se você vê teu irmão fazendo alguma coisa errada, você tem por obrigação de ajudá-lo, de orientá-lo, de instruí-lo. Porque senão Deus vai te pedir conta disso. Então Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, não tem nada a ver para acobertar. Já viu alguém que quer acobertar algum erro, alguma coisa? Ah, irmão, não julga, irmão. Não julga que tu vai ser julgado. A parte interpretativa desse texto não tem nada a ver com isso, irmão. Então, observemos ali o contexto. Leia o capítulo 7 todo para você entender que tipo de julgamento que está sendo falado. Até porque Paulo fala para a gente julgar os de dentro, que é para o bem de uma obra de Deus. Né? Nós temos o próprio Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Vamos ler o texto? Já já nós vamos entrar na cerca dos anjos, porque isso aqui é uma coisa que tem sido tão discutido no nosso meio e cabe uma orientação, uma exposição bíblica. 1 Coríntios 10, 15, olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer dele mesmo. Ele fala, falo como é entendido, julgai vós mesmo o que eu vos digo. Bota na balança, examine, refute, pesquise, divirjam o que eu mesmo falo. Olha o que ele fala mais na frente, no capítulo 14 e no versículo 29. O mesmo apóstolo Paulo, quando se está falando de profecia, óbvio, contexto do texto. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem, no caso da profecia. Essa questão é uma questão muito complicada, porque a gente vê em muitos casos de alto clero, quando alguém quer defender ou preservar alguma informação, preservar algum erro, não julgue. E o texto de Mateus 7 não tem nada a ver com uma realidade, tá, gente? Se você vê alguém de dentro que está num erro, você corrija lá. Você não vai julgar o coração daquela pessoa, você vai julgar a ação. Entendeu? Não é o coração daquela pessoa, mas a prática errada, a prática pecaminosa, para que possa corrigir, porque Deus é um Deus que ele julga as nossas intenções, né? Ele nos conhece por dentro. Vamos lá. Título de informação, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, o mesmo apóstolo Paulo, quando vai falar da igreja dos Tessalonicenses, ele vai falar, examinai, que quer dizer, julgai tudo e retém o bem. Julgai tudo e retém o bem. Então esse negócio de julgar não é a pessoa, o coração, mas é o que ela fala, é a prática. É isso que eu julgo, tá bom? Eu não julgo a pessoa, mas eu julgo a fala dela. Eu julgo as ideias doutrinárias dela. Eu julgo esse comportamento que ela tem. Bom, dada aí essa parte de interpretação de Mateus capítulo 7, olha só um texto, a questão dos anjos. Nós vamos julgar anjos caídos. Como é que é esse negócio de julgamento? A Bíblia fala numa classe de anjos caídos, em 2 de Pedro 2,4, que está aprisionado. Em Judas, versículo de número 6 e versículo 9. Nós vamos entender uma classe de anjos caídos, os demônios, que nós acreditamos que é aqueles que foram expulsos, que se rebelaram no céu, que fizeram rebelião quando
Lúcifer, que era anjo de luz e fé, e passou a se chamar Satanás, levou a terça parte. E esses demônios, né, alguns deles, estão aprisionados, talvez seja por grande força e poderio, e eles estão aprisionados. E existe uma promessa de que a igreja há de julgar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus veio para os judeus não receberam, nós passamos a ser a igreja. Nós não somos Israel de Deus, nós somos igreja. Nós vamos ler uma passagem aqui, nós vamos entender que a graça nos alcançou. Mas se nós observarmos lá em Mateus, capítulo de número 19, versículo 28, Jesus está falando aos seus discípulos, os 12 discípulos, vai julgar as 12 tribos de Israel. Então existe uma concepção teológica de que os 12 discípulos vão de julgar as 12 tribos de Israel, dada a interpretação desse texto, Mateus 19, 28. Mas nós vemos antes em Mateus 15, 24, quando Jesus fala das ovelhas perdidas de Israel, que se encaixa a nós. Nós receberemos um julgamento, mas não é um julgamento para condenação, é um julgamento para receber galardão. O que é galardão? É uma espécie de presente. Aqui nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículos dos 12 ao 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Uma recompensa de galardão, um julgamento para galardão. A Bíblia, no Novo Testamento, ela é muito vasta em dizer que haverá recompensa. Apocalipse também é muito fiel e digno em retratar que existe recompensa para quem for fiel até a morte. Será livrado da hora da provação, Apocalipse 3:10, e receberá um galardão. Receberemos um novo nome escrito numa pedra branca, comeremos um maná, que o Senhor nos dará, promessas para aquele período, né? Quando nós ressuscitaremos para sermos presenteados pelo nosso Senhor. Mas, Wagner, esses anjos que estão em Judas 6, em 2 de Pedro 2,4, que nós vamos julgar, como é que é esse negócio? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3, quando Paulo está falando da briga judicial entre crentes da igreja de Corinto. Ele está falando dos litígios que tinha entre os crentes. Ele está falando, olha, vocês não têm capacidade de resolver um problema entre vocês. E ele fala, você não sabe que nós vamos julgar os anjos? Isso para aquele período. Não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Que anjos? Judas 6, 2 de Pedro 2,4, anjos caídos. Anjos que já estão predestinados ao lago de fogo e enxofre. Anjos que já estão predestinados à condenação. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Vamos ler Judas 6 para complementar essa fala e você entender o que eu estou falando e o seu raciocínio ficar um raciocínio consolidado de que nós vamos julgar esses anjos que já estão condenados. E os anjos, Judas 6, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-se na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. 2 de Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, esse inferno seria uma expressão para prisão, para um abismo, um lugar profundo, porque o inferno propriamente dito não foi inaugurado, não tem diabo lá ainda. Bom, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Esse juízo será o juízo do lago de fogo e enxofre, também chamado de inferno. Então, nós vamos julgar anjos? Como é que é esse negócio? Examine esses textos que nós falamos aqui e você vai compreender melhor que são os anjos caídos, tá bom? Espero ter sido esclarecedor na porciúncula da palavra de Deus, na exposição nesse pequeno vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe em nome de Jesus.